Olha, a gente já teve vários casos que o aplicativo ajudou muito para nós. Semana passada mesmo, fazendo um estudo dos meus tratores, como foi a safra, eu vi que meus tratores estavam 32% do tempo parado, ociosos, com a máquina ligada. Então isso me gera um custo. E a nossa ideia é, no mínimo, ter 20% só do tempo deles parado. O que a gente não quer é máquina parada. E ali a gente tem essas pessoas, né? O nosso técnico da central de inteligência que monitora as máquinas dos nossos clientes, entra em contato com o cliente. E ali a gente tem diversas ferramentas, Lucas, que a gente desenvolveu. Como, por exemplo, tem um procedimento guiado, que é o quê? Minha máquina está trabalhando em campo, apitou um alerta nessa máquina, aparece lá na tela da nossa central de inteligência para esse técnico. O que está acontecendo com a máquina do meu cliente? Como que eu consigo suportá-lo de uma forma mais rápida, mais ágil, evitando essa máquina parada? Então, antigamente era exatamente isso. A gente tinha as fichinhas, né? Hoje é normal os operadores terem celular. Há 10 anos atrás o operador não tinha celular. Hoje, além de ter o celular, ele tem uma tela que ele vê o que ele está fazendo. Imagina, são coisas que mudaram. Olá a todos, estamos aqui mais uma vez nos estúdios da New Holland, começando o NHCast. Especialmente agora que estamos nos 50 anos de New Holland, sempre com você. E o tema hoje é importantíssimo, porque ao longo desses 50 anos a agricultura evoluiu demais, a tecnologia evoluiu demais e a gente vai falar de agricultura digital. E o que antes era futuro, a gente ficava sonhando com a agricultura digital, agora é presente. Gente, sejam bem-vindos ao NHCast, muito bom estar com vocês. Estou aqui com a Sayuri, estou com o Murilo, estou com a Júlia. Como é que estão? Tudo certo? Tudo certo. Sim. E vocês vêm da onde? Eu queria conhecer um pouquinho mais vocês. Júlia, pode começar? Bom, meu nome é Julia Ferter, sou produtora rural. Eu faço parte do grupo Ferter e do grupo FV Agro. Hoje nós temos propriedades em Dourados, Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, Primavera do Leste e Paranatinga. Nós plantamos soja, milho, algodão. Estamos tentando umas culturas novas também, mas nosso principal foco hoje é esse. Pô, que bacana, bastante coisa já. Murilo? Bom dia, pessoal. Bom dia aos colegas de profissão. Então, meu nome é Murilo, sou gerente de manutenção e projetos agrícolas na Luiz Dreyfus Company, focado na parte agrícola de produção de citros, especificamente laranja. Então, hoje vamos falar bastante sobre digitalização. Eu tenho quase 9 anos de empresa e acompanhei esse processo de perto, então é muito bacana compartilhar um pouco com os colegas de profissão essa jornada digital da LDC e aprender com os colegas de profissão. Então, só os ponta mesmo, hein? Você, Sayuri? Exato. Bom, sou a Sayuri, sou gerente de novos negócios aqui para New Holland, para a parte de soluções digitais e serviços digitais. E a gente trouxe os nossos clientes para mostrar como que a gente está evoluindo, como que a gente está em tecnologia aqui na New Holland. Que perfeito, bom demais. E eu acho fascinante isso, que eu sempre adorei muito tecnologia. E hoje a gente pode ver tudo no celular, né? Pô, fica tão fácil. Eu queria lembrar vocês que estão no campo 9 anos, quanto tempo você está envolvido nisso? A vida inteira? Eu cresci no meio, mas que eu tô mesmo fazem 5 anos. Eu queria lembrar como que era isso antes da tecnologia. Porque a gente fala hoje, a gente monitora. Tem consumo de máquinas, tem manutenções, tem a produtividade, a eficiência. Tem inúmeros fatores de produção que trabalham e a gente precisa saber como é que era antes de estar nesse nível tecnológico que a gente já vai falar. No começo, como é que era? Era com seu pai, era seu avô? Como é que trabalhavam? Nós já estamos há anos aí, era do meu avô, meu pai, agora eu, terceira geração. Mas eu já peguei uma geração mais nova, mais moderna, mais digital, mas eu vejo muito anotações antigas, guardadas, era tudo no caderninho, no Excel, muitas coisas depois que eu entrei precisava de uma informação, ninguém tinha, ninguém sabia, era por conta. Então, era muito mais retrógrado o negócio. Era muito no achismo. Muito no achismo. E como é que toma a decisão no achismo, né, Murilo? Lá também era assim? Quando eu entrei na empresa, meados de 2016, a gente estava numa transição. Eu entrei para cuidar da área de manutenção agrícola, na verdade. Então, você vê como as coisas vão migrando. Os tratores, na época, a gente não tinha cabine nos tratores. Então, a gente ainda não estava nem preocupado com a questão do operador. Então, foi uma mudança cultural. Hoje em dia, dificilmente você não pensa no operador, não pensa na tecnologia. Os tratores eram praticamente 100% mecânicos. Hoje você já tem uma digitalização. Então,
tudo foi desenvolvendo como um todo, não só os equipamentos, não só os tratores, mas a mão de obra teve que passar por uma mudança que continua sendo um grande desafio nessa nossa jornada de digitalização. Então, antigamente era exatamente isso, a gente tinha as fichinhas, né? Hoje é normal os operadores terem celular. Há 10 anos atrás, o operador não tinha celular. Hoje, além de ter o celular, ele tem uma tela que ele vê o que ele está fazendo. Imagina, são coisas que mudaram. E essa é a cultura que a gente fez junto com o New Holland, com diversos prestadores, para a gente trazer essa digitação. Então, sair muito do papel, muito do achismo, igual você comentou, Lucas, e começar a trazer informações e pessoas capacitadas para tratar essas informações. Não é simples, né? E outra, a gente está trabalhando precisa de informação com a máquina rodando, né? Exatamente. E momentos críticos, muitas vezes uma colheita tem uma janela apertada, a gente precisa de informação quando ela está parada, né, Sayuri? Exato. Porque eu preciso trabalhar a manutenção, preciso saber o que está acontecendo, onde é que está esse custo, né? E o que tudo hoje pode se ver de informação quando a gente fala de tecnologia, principalmente voltada a essa digitalização, Sayuri. A gente vem trabalhando para ter essa informação na palma da mão, igual o Murilo e a Júlia comentaram, antes era mais difícil ter essa informação, e a gente, como New Holland, a gente veio com um planejamento a médio e longo prazo, conectando as máquinas, porque para eu conseguir chegar nesse ponto que a gente está hoje, de ver os dados, as informações, a gente conectou essas máquinas e com isso, através do nosso aplicativo Field Ops, tanto a Júlia, ali com todas as máquinas, trabalhando com essas grandes produções, quanto o Murilo aqui na parte de citros, conseguem ver as informações dessas máquinas conectadas em tempo real, status, de uma forma prática e no aplicativo, onde os dados, as informações, como a gente comentou, que antes se perdiam, agora está tudo num lugar só, de uma forma prática de analisar. Legal. Júlia, como você olha para essas informações? A gente sempre pensa em reduzir custo. O que você olha já com essa visão mais estratégica de reduzir custo? O que vocês estão observando ou já observaram em algum momento, quando olhar os números? Olha, a gente já teve vários casos que o aplicativo ajudou muito para nós. A semana passada mesmo, fazendo um estudo dos meus tratores, como foi a safra, eu vi que meus tratores estavam 32% do tempo parado, ociosos, com a máquina ligada. Então, isso me gera um custo. E a nossa ideia é, no mínimo, ter 20% só do tempo deles parado, né, para abastecer, para alguma troca. Então, vou fazer uma reunião com meus funcionários, já fui atrás, pedi pro meu gerente ir atrás da causa disso, pra gente tentar melhorar, trazer essa redução. Inclusive, há 2 anos atrás, na colheita do milho, para nós, a gente tem um tempo maior, então a gente não tem necessidade de pôr todas as máquinas, a gente consegue operar com menos máquinas. E lá na nossa região, como a gente colhe o milho muito úmido, quem dita as regras é o silo, a secadora. E a gente também olhando viu que todas as colheitadeiras que estavam em campo estavam há muito tempo ociosas, né? E a gente, poxa, por quê, né? Vamos achar a causa. O que tá acontecendo? Ah, tá faltando caminhão? Não. Aí vimos que era porque, de fato, os caminhões, eles tinham que esperar, porque o silo estava muito cheio, precisava secar aquele milho. Então a gente falou, não tem necessidade de ter tanta máquina no campo, né? Abastecendo, custo de funcionário, de manutenção, de peças. Então a gente reduziu a quantidade de máquinas em campo, conseguimos diminuir muito o tempo, elas estavam ficando 60% do tempo ocioso, consegui reduzir para 20% e nisso, olha só, minha redução de custo, minha produtividade, né, minha eficiência foi muito maior. Legal, bastante coisa que se aproveita aí, hein? Isso aí. Oh. E Murilo, quando a gente tá aqui com a Júlia, a gente tá na produção de grãos principalmente, mas nos citros as máquinas são um pouquinho menores, né? Correto. E como vocês olham também para esses indicadores ali? Hoje, seja na parte dos produtores, mesmo na parte corporativa das empresas, o desafio é o mesmo. Então, conforme a Júlia falou, a ociosidade, as performances dos equipamentos, a gente consegue enxergar da mesma forma. Então, o objetivo é comum. Então, não é porque é um produtor, porque é uma grande empresa, que você não vai ter os mesmos recursos e os mesmos desafios para a gente conseguir entregar um melhor custo, otimização de máquinas, etc. Em citros, acho que muitos não sabem, mas a gente concentra muito a quantidade de equipamentos pela necessidade de pulverizações. É uma cultura perene muito mais complexa do que as culturas anuais que existem hoje. Então a gente trabalha com muitos tratores. Dessa forma, a gente tem que cada vez mais otimizar eles para a gente garantir a entrega das pulverizações, porque hoje não só o custo, o que a gente procura mesmo é produtividade, em cima de tudo a produtividade. Então não adianta você também ter pouca máquina e você também não entregar
o resultado que você precisa para alavancar a produtividade. E hoje o pilar produtividade, ele não vem só do conceito de você reduzir a quantidade de equipamentos, mas vem do conceito de você entregar as operações dentro do tempo correto. Isso é crucial hoje para diversas áreas. Então você atrasar uma pulverização, se errar o time de entrada de algum produto, isso vai ocasionar um problema que na hora você não está vendo, mas uma infestação de praga a longo prazo pode acabar com uma safra sua. Então, muito mais a gente ficar pensando em custo, etc. A gente vê como a gente otimiza os ativos para garantir que a gente consiga entrar nos prazos corretos, conseguir entregar tudo o que precisa e manter a nossa produtividade. Exatamente. E mesmo com altas produtividades, às vezes se o mercado não ajudar, você tem que olhar para o outro lado agora. É eficiência, né? Então a gente se força a buscar esse lado. E no grão, às vezes, se o clima não ajudar também, a gente é mais importantíssimo olhar para essa eficiência operacional. Sem dúvida. Eficiência e redução de custo, que é onde é minimizar o custo para tentar empatar, pelo menos, né? Porque o cenário ultimamente anda complicado. Complicado. E outra coisa que eu queria ver com vocês, como é que foi nessa transição, ainda está numa transição para digitalização, na questão da resistência, muitas vezes, do operador, do funcionário, porque a gente tem o pessoal mais jovem entrando para trabalhar, mas também tem um pessoal um pouco mais experiente, né, assim. Tem uma certa resistência na realidade de vocês ainda? Tem bastante resistência. A gente vê muito também da parte dos produtores, né, em adquirir, pessoal mais antigo, acostumado com aquilo, mas dá certo. Mas por que não melhorar, né? Ter dados reais, que eu acho que isso é o que mais vale na tomada de decisão hoje, é você ter dados reais. Mas eu vejo também muitos funcionários, assim, no campo é bem mais complicado, né, uma novidade, então muita gente às vezes não tem acesso, não tem um celular moderno, a gente tem funcionários antigos, eu tenho funcionário com 50 anos que está trabalhando com a gente na fazenda, e como você chega impondo, né, uma tecnologia, agora você tem que aprender, a pessoa engessada, sempre ali no o preto no branco, acostumada a fazer só aquilo, então é um desafio para nós também treinarmos uma equipe, aceitação deles, né? Às vezes muita gente no campo, às vezes tem gente analfabeta, gente que não sabe, então ali ajuda muito essa parte digital, gera um aviso, ele olha, tá esquentando o motor, a pessoa não sabe ler, ela continua, ignora, né? Nem sempre a pessoa vai parar, olha, apareceu isso aqui, você pode me ajudar? O que que é, né? Então eu acho que ainda é um desafio grande no nosso setor, é a aceitação, você conseguir implementar isso. Acontece lá também? É o mesmo cenário. Eu vejo que o primeiro ponto é a liderança dando exemplo. Então a gente enxerga muito que hoje a liderança entendeu a necessidade da digitalização. Era algo que há anos atrás as pessoas um pouco mais experientes de casa não entendiam isso como uma necessidade e tinham algumas barreiras para serem enfrentadas. E com as parcerias que a gente tem hoje, a gente consegue implantar protótipos e mostrar em campo os ganhos. Então, hoje nós somos cobrados pela liderança. Tá faltando digitalização. O que, ao contrário, antes a gente trazia, né? A gente precisa digitalizar. Não sei, porque, se o operador fizer certo, não é para ter problema. Concordo, mas não é tão simples como a gente pensa. E aí o desafio vai de encontro que a Júlia falou. Hoje o desafio está muito mais em mão de obra. As empresas, os produtores, eles entenderam a necessidade de digitalização e querem implementar cada vez mais. Porém, a gente está cada vez mais tomando cuidado da forma que a gente está entrando com essas tecnologias, porque a nossa base ainda não está 100% formada também para conseguir absorver. Conforme a Júlia falou, a gente também tem pessoas que são analfabetas e são funcionários muito bons, muito eficientes. Mas que às vezes ele tem um tipo de parada, alguma coisa, e eles têm a dificuldade de apontar, identificar. Então hoje o treinamento na base, a parte de recursos humanos, tem sido crucial para a nossa jornada digital e acredito que vai ser para toda a citricultura. E a New Holland tem também alguns treinamentos que ajudam nisso, né, Sayuri? Treinamentos e temos soluções também. Então a gente tem o ponto do treinamento, nosso time de treinamento temos treinamento para os clientes finais, então treinamento presencial, online, o nosso cliente ele pode contratar e, por exemplo, treinar os operadores, seja na parte tanto das máquinas, tecnologia, dos portais, o Field Ops. Quem são as pessoas ali dentro da propriedade que são essenciais consumirem essa informação para uma tomada de decisão? Então, o nosso time do CT, do Centro de Treinamento, oferta esse treinamento, mas a gente tem também
através do Serve Mais Digital, que é o nosso pacote conectado, a nossa oferta conectada aqui da nossa central de inteligência, porque é um ponto importante, né? A gente tem as máquinas com tecnologia, o Field Ops, que é onde vocês acessam, a gente tem a nossa central de inteligência, né? Que é ali o cérebro da concessionária. E dentro da central de inteligência, a gente tem o Serve Mais Digital, que é uma oferta personalizada, e ali a gente oferta, dentro disso tudo, a gente entende dessa necessidade de ter um atendimento personalizado, cada um tem um nível de afinidade com a tecnologia. Como que eu trago, como que eu explico isso para essas pessoas, né? A gente tem diferentes níveis ali dentro da propriedade de entendimento dessa tecnologia, e a gente precisa ter esse cuidado para trazer. Então, é algo que a gente, desde o desenvolvimento do aplicativo, do uso, é uma preocupação que a gente tem também, que é, será que está fácil de entender essa informação? Como que vai ser a jornada do nosso cliente dentro do aplicativo? Então, cada detalhe a gente vem pensando com muito cuidado e com muito carinho também, para que essa tecnologia ela consiga alavancar e gerar os resultados e que todo mundo consiga usar. E todo mundo entender a importância da informação, não só o gestor, mas quem está lá na ponta lançando a informação, fazendo aquele apontamento, ele entender que aquilo está ajudando no dia a dia dele. E às vezes o produtor que está nos acompanhando aqui está pensando assim, mas os grupos maiores tudo bem, mas eu sou pequeno. Mas o pequeno tira da boca da família quando não dá dinheiro falta, né? Então é mais importante ele ter eficiência ainda. E isso é um ponto de preocupação da New Holland, quando a gente pensou em conectar, em levar informação, seja para o pequeno, médio, grande, que a gente consiga atender todos esses clientes, que todos consigam acessar o aplicativo, que é gratuito, então qualquer um pode baixar. Aí. E com a máquina conectada você vê a informação. Vai diferenciar, Lucas, de máquina para máquina, porque cada máquina tem as suas especificidades, mas exatamente isso, um cuidado e uma preocupação que a gente tem. Que seja o pequeno, que ele mesmo opera ali, está na operação o trator dele, ou o grande, que tem vários funcionários e a gente tem diferentes desafios, mas alguns são compartilhados. Bacana. Vou usar um exemplo nosso, assim, igual eu comentei dos tratores que ficaram 32% do tempo ocioso agora na safra. Com a correria da safra, eu que sou responsável por essa parte digital, tudo. Então, às vezes você acaba não tem tempo, você esquece, tudo, acabei vendo só depois. Mas era uma decisão que a gente podia ter tomado antes, ter visto antes, corrigido e reduzido o custo. Mas daí, vendo isso, aproveitando, né, o tanto de tecnologia que a gente tem em máquina, às vezes não aproveita, falta tempo, às vezes falta, não interesse, né, mas aquela coisa de você pegar, pesquisar mais. A gente contratou hoje uma pessoa que vai ficar responsável só 24 horas pela telemetria das máquinas. Então a gente vai estar montando ali no escritório um centro, um ambiente para ela, um centro de informações, e ele vai ficar ali monitorando 24 horas, tá errando aqui, não sei o que, tal funcionário tá operando essa máquina diferente dessa, o consumo tá maior, para a gente tentar melhorar e trazer isso mais, porque a gente acredita que agora é o mundo digital. Com né? certeza. E para vocês, Murilo, como que é feita essa análise de dados? Que agora é um problema bom, né? No começo o problema era que não tinha dados. Começamos a ter dados, agora precisamos analisar a quantidade grande de informação que nós estamos tendo. Lucas, hoje eu vejo que nesse processo de digitalização, as empresas já superaram várias barreiras, e agora a nossa maior barreira é como é que a gente pega toda essa informação e transforma em resultado. Então, para quem está acompanhando a gente, hoje eu vejo dois grandes desafios que a gente tem no campo como um todo para a gente ter esses dados. Primeiro é conectividade. Então a gente sabe que aqui no nosso país a gente tem uma dificuldade em realmente ter essa conectividade para a gente conectar tudo às máquinas com diversos... Porque a gente tem New Holland, mas a gente tem diversos tecnologias que precisam estar embarcadas, porque não adianta eu ver só o trator, eu preciso entender meu clima, a gente entender diversos dados de pragas, e todos esses dados têm que vir para um lugar só. Então o primeiro desafio é como é que eu conecto tudo? Como é que eu tô com tudo conectado? Porque senão uma hora eu tô vendo trator, mas meu clima tá falando pro meu trator não trabalhar. Então as coisas já começaram a migrar no desafio. Então o primeiro desafio é como é que você conecta tudo? O segundo desafio é como é que você pega todos esses dados num único local, transforma isso em algum algoritmo, em alguma coisa e falar qual que é o efeito de cada parâmetro, de cada indicador que você tem em relação àquilo que você tem que executar. Então cada vez mais a parte de informação, de tecnologia, de uso de cientista de dados tem sido crucial em diversas áreas.
Então você vê que a agricultura hoje está trazendo muito estatístico, cientista de dado, engenheiro da informação, que era uma coisa que anos atrás você não via. Então, nesse processo a gente tem esse desafio, como é que cada vez mais a gente consegue juntar as informações, conectar tudo para gerar esse resultado. E como qualquer produtor, qualquer um que está assistindo a gente, as empresas também sofrem com isso e estão nessa jornada. É um processo, não é simplesmente, vou ligar pro software lá que eu vou ter e agora eu vou ter tudo pronto, eu vou reduzir custo. Não é. A Júlia falou muito bem, ela tem que ter o sistema de operação dela do cara olhando lá 24 horas, senão não vai funcionar. Então, para todos que acompanham a gente tem que ter calma e planejamento para implantar tecnologia. Não é simplesmente a gente ligar para New Holland ou New Holland coloca tecnologia aqui para mim e a gente acredita que vai dar tudo certo. Eu quero digitalizar, né? Exato, aí entra a questão dos treinamentos. Para as grandes contas que tem aquela quantidade de frota, a gente tem as integrações no sistema, porque a gente entende também que precisa a pessoa específica dentro da propriedade e trabalhando em parceria com o nosso ponto focal, o nosso técnico ali da nossa central de inteligência, que é para ajudar nessa análise de dados, das informações, porque muita máquina trabalhando em campo, agora elas estão conectadas, os dados sendo gerados, mas a gente precisa usar da melhor forma possível essas informações. E aí as pessoas dentro da propriedade, junto com o nosso técnico ali da central de inteligência, que vai dar todo o suporte nisso. E para você que está nos acompanhando, às vezes está se perguntando lá, mas será que eu preciso de tanta informação? Pensa comigo. Esse pessoal aqui está buscando organizar as informações que já tem, porque eles estão vendo oportunidades ainda de melhoria, apesar da tecnologia, apesar de ter máquinas mais novas, mais atualizadas, estar conectadas, e ainda assim estão vendo gargalos que têm potencial de melhoria, né? Então, aí que tá. Imagina para o pequeno, para o médio produtor, que às vezes tem mais apertado, ele conseguir tirar oportunidades de melhorar, crescer, aumentar a produtividade, mas principalmente ter eficiência. E Sayuri, eles lá estão se organizando para olhar esses dados. E vocês internamente, como é que vocês estão cuidando? Porque às vezes vocês podem identificar alguma falha que nem o produtor viu, né? Exatamente. Como que a máquina, a fábrica, né? Como que a New Holland veio se preparando para tudo isso? Assim como todos os nossos clientes, a gente criou novos cargos, né, dentro da fábrica, pensando em estrutura para suportar os nossos clientes e os nossos concessionários. Começamos daí, Lucas, primeiro, conectando máquinas e as pessoas específicas, e aí a gente veio também treinando, capacitando as concessionárias, porque a partir de agora a gente tem a nossa Smart Dealer. O que é isso? É uma concessionária que tem uma central de inteligência, uma central de monitoramento, com uma pessoa capacitada para suportar, para ajudar o nosso cliente com essas máquinas conectadas, com esses dados, essas informações. E além disso, dentro da fábrica da New Holland, então estão todos convidados a visitar a nossa fábrica ali em Curitiba. Nós temos uma central de inteligência com um time de fábrica que suporta o nosso concessionário. E aí, quando você fala dos alertas, exatamente, a máquina está trabalhando em campo, ela emite muitas informações e nisso nós temos os alertas, e dentre esses os alertas críticos, por exemplo, que são alertas que podem parar, gerar uma parada de máquina, e o que a gente não quer é máquina parada. E ali a gente tem essas pessoas, né, o nosso técnico da central de inteligência que monitora as máquinas dos nossos clientes, entra em contato com o cliente, e ali a gente tem diversas ferramentas, Lucas, que a gente desenvolveu, como por exemplo, tem um procedimento guiado, que é o quê? Minha máquina está trabalhando em campo, apitou um alerta nessa máquina, aparece lá na tela da nossa central de inteligência para esse técnico, e ele vai identificar esse procedimento guiado. É um guia que ajuda ele a identificar o que está acontecendo com a máquina do meu cliente, como que eu consigo suportá-lo de uma forma mais rápida, mais ágil, evitando essa máquina parada. Então a gente já está nesse nível que o nosso cliente ele pode ter uma única máquina conectada, que ele tem essa oferta, ele tem esse benefício via New Holland, via Serve Mais Digital. Que bacana. E outra coisa que você sabe que para quem acompanha a NHCast, aqui tem um curso completo de várias soluções e eu estou aprendendo junto nisso daí. Eu descobri que tem um tal de IntelliSense nas colheitadeiras que se autorregula lá. E entre outras funcionalidades que tem, desde no plantio, nas pulverizações, e vocês conseguem ver se o produtor está utilizando essas
tecnologias, não estão? Exato, a gente ajuda o nosso cliente, a gente consegue ver e a gente ajuda o nosso cliente a verificar se ele está usufruindo da melhor forma possível. Então, assim, dentro do FieldOps, abrir o meu FieldOps, seja no aplicativo, no tablet ou no computador, é da forma que o cliente ele se sente mais confortável, ele vê informações da máquina dele, então onde essa máquina está, parâmetros, os alertas que apareceram ali no monitor dessa máquina, ele faz análise dos dados agronômicos e também existe a parte de análises, onde a gente tem relatórios que ele verifica tempo de ociosidade, né? Ele verifica velocidade, consumo e também consegue verificar, por exemplo, na frota dele de CRs, das colheitadeiras, se o operador utilizou ou não o IntelliSense. E um ponto importante, né? Utilizando o IntelliSense aumenta a minha produtividade. Então, essa tomada de decisão e como que eu consigo melhorar ali minha operação para que todos utilizem o IntelliSense e a gente possa aumentar a nossa produtividade. Exato. Por que é importante isso, né, Júlia? Porque a gente adquire uma máquina nova com um alto nível tecnológico e às vezes o operador que entra lá, ele não aproveita tudo aquilo lá, né? E às vezes ele tá tendo percas ou deixando de ter ganhos, ele assim, porque ele tá lá e o que ele tá fazendo? Ele faz o que ele faz há 20 anos. E toda aquela tecnologia para ele, como ele tem muita experiência, não precisa, né? Porque não precisava antes e às vezes tá perdendo oportunidades e a gente nem sabe, né? Porque não tá lá direto. Exato, aconteceu isso nessa safra comigo. Eu fui ver no final uma máquina nova, a gente tinha adquirido agora esse ano. Ele passou a safra inteira com a parte de automação desligada. Tem um funcionário mais antigo, acostumado sempre àquilo, não gosta dessa parte tecnológica, faltou um treinamento nosso para ele também. Mas aquela correria de safra, a máquina já chegou em cima da hora, acabamos não dando, mas ele passou a safra inteira com ela desligada. E agora, Júlia, ó, serve mais digital, sentar com o operador, mostrar um treinamento da operação como um todo. E um ponto importante, Lucas, que a gente está vendo também, é que muitos agricultores estão deixando o aplicativo, o FieldOps, também com acesso aos operadores, porque eles conseguem acompanhar. Então, você tem o gerente da fazenda, manutenção, o agrônomo e o operador lá dentro da máquina, conferindo essas informações e vendo ali em tempo real, porque, exato, o aplicativo tem que ser um amigo, né? Não algo que gere uma repulsão, mas sim traga ele junto, que todo mundo entenda a informação para melhorar dia após dia. E isso eu vejo que também muitos produtores, ele tem a informação na mão e não libera a informação lá pro colaborador e fica no escuro. Pensa, você tem que olhar 10, 15, 20 máquinas, ele só precisa olhar uma ou duas. Exato. É muito mais fácil e eficiente se ele lá na ponta já conseguir perceber. Nós, às vezes nem percebemos o problema e já resolver. Exato. Acontece muito lá também, Murilo? Ah, lá acontece tudo, né? É normal, a gente... É aquela coisa, né? Conforme a gente vai apurando os dados e começa realmente a apurar, que a gente enxerga. Mas isso é o lado bom. Porque a gente tem que fazer isso, faz parte. Às vezes a gente vê, mas eu não... Uma hora a gente viu, já pensou que faz 2 safras? Exato. Então é a mesma forma, as pulverizações é a mesma coisa. Imagina um bico entupido, uma vazão equivocada. Então você acredita que você aplicou, você acredita que você fez seu hectare correto, mas a sua qualidade também não tá boa. Então não adianta, apurar exatamente toda essa questão de dados, etc. É crucial. Uma coisa vai levando a outra. E a gente sempre vai errar, e faz parte. O que muda é que a gente vai aprendendo com os erros. Sim. Isso que é o mais legal. E o próprio operador, ele vai entendendo, e ele vai corrigindo, e ele vai ajudando o amigo do lado. Então, é muito bacana vendo esse movimento. E aos poucos a gente vai melhorar, porque assim, a gente erra, mas a gente vai conseguir evitar também com algumas informações que vão chegar antecipadamente. Então, esse trabalho em conjunto é uma questão de uma transformação digital. Tudo que a gente passa, e ela é longa. Adaptação, não tô acostumado, demora anos. Tem gente que já entra no ritmo e tem alguns que demoram um pouco mais de tempo, mas é essa informação com antecedência. Até, né, Júlia tinha comentado, vou fazer uma reunião para mostrar desempenho, performance dos operadores. Murilo também analisa muito isso, né? Usar os dados antecipadamente para que a gente melhore, mas que todo mundo compreenda ali a importância, né? Com certeza. Júlia, eu queria ver contigo o seguinte, você está há várias gerações já na fazenda, na agricultura. Em algum momento, você hoje está na frente da digitalização. Isso. Em algum momento, teve algum certo ceticismo frente ao uso da tecnologia? E qual foi o momento em que vocês venceram o ceticismo? Porque eu trabalho muito nessa frente da agricultura digital e tem uma certa desconfiança no início. Isso é
Sempre tem. Porque, na verdade, o agricultor, ele quer ver um negócio acontecendo a olho nu, né? Aham. A gente, às vezes, olhar por celular não quero. Eu quero ver minha plantação, não quero olhar por um drone. Eu quero ver como ela tá a olho nu, né? Mas aí, conforme você vai recebendo dados, tudo você vai vendo. Vou usar um exemplo. Na comparação troca de máquina. A pessoa, mas essa máquina é mais econômica. Se pega mesmo funcionário. Igual, voltando ao que a gente falando antigamente. Você acreditava muito na opinião do teu funcionário. Vou pegar uma máquina New Honda. Mas a máquina X é melhor. Mas ela é mais econômica. Mas às vezes o cara só teve uma adaptação melhor que a outra. Acha a outra mais fácil de lidar. E nem é de fato que ela é mais econômica. Era a opinião dele. Era a opinião dele. Você tinha que acreditar naquilo. Hoje não. Eu tô ali, eu tenho dado real. Poxa, minha máquina é muito mais econômica do que a máquina do concorrente. Ela tá produzindo muito melhor. Então, hoje você tem ali aqueles dados reais que te ajudam na tomada da decisão. E isso, assim, quando a gente começou a receber eles em mão, a gente falou, poxa, é real o negócio. A gente tem que entrar de cabeça. Assim, foi uma virada de chave faz uns anos que a gente começou com a parte de telemetria, mas a virada de chave mesmo foi nessa última safra, assim, da gente falou, não, a gente precisa investir nisso, a gente paga caro, né? Não são tecnologias baratas, mas então vamos fazer ela dar o retorno no que a gente investe. Exatamente. Né? Caro é o que não dá retorno, Exato. Né? Se der retorno, vai embora, né, Murilo? Exatamente. Certeza. E na prática, eu fiquei sabendo também que nesse Serve Mais que a New Holland tem, eles conseguem avisar o produtor antes dele ver o problema também lá no campo. Exato. Como que a gente trabalhou o Serve Mais? O Serve Mais Digital, ele faz parte do guarda-chuva Serve Mais e ele vem para completar o nosso ecossistema, né? Aquele pilar, né? As máquinas com conectividade, com toda a parte de agricultura de precisão que a Júlia, o Murilo comentou aqui que a gente precisa ter a precisão. A gente tem as informações no aplicativo e cada vez mais, tenho certeza que ambos utilizam muito dados, informações no dia a dia para tomada de decisão. E ali dentro da nossa central de inteligência, capacitamos as pessoas, como a gente tinha comentado, e o Serve Mais Digital, ele vem para complementar a sua oferta. Então, o que a gente pensou? Calibração de máquina. Então, como que a gente consegue? Primeiro ponto, o que eu preciso ter para que a gente tenha dados precisos, as informações? A gente precisa deixar a nossa máquina direitinho, operação treinada. Então, estou treinando, capacitando as pessoas, sabem usar o aplicativo, sabem usar bem essa máquina, calibra essa máquina para que ela esteja perfeita para começar, ela esteja preparada para começar. As preventivas, então a gente tem o nosso Serve Mais Pro, que cuida dessa questão das preventivas dessas máquinas e trazer essa pessoa dentro da central de inteligência, que é o nosso técnico da central de inteligência, ele vai fornecer informações, ele vai estar sempre em contato com o Murilo, sempre em contato com a Júlia, mostrando os alertas que apareceram, relatórios também. Então, por exemplo, como que está a performance da sua máquina? Além do aplicativo, tem os relatórios que ajudam eles na tomada de decisão, antecipar mesmo, e é um contato que a partir de agora, não vou só na concessionária quando acontece alguma coisa comigo. Agora eu vou na concessionária para me ajudar numa tomada de decisão, para analisar junto com ela os dados, as informações da minha máquina, o que eu quero melhorar para a próxima safra. Essa safra foi assim, mas eu quero mais. Eu quero aumentar minha produtividade, onde é que eu posso mexer? Então, estar com dados mais fáceis na palma da mão, mas também estar mais junto com a concessionária, com a central de inteligência para tomada de decisão. Ali estar junto sempre, caminhando para melhorar a produtividade e reduzir custos. Que bacana. E assim, você não tem só uma análise da máquina, você consegue analisar teu funcionário, né? Sim. Eu vou fazer uma bonificação, eu consigo ir lá eleger funcionário A, B e C, para eu fazer todo mundo querer ser funcionário A. Então, poxa, o meu A vai ganhar 3x, o meu B 2x e o meu CX. Então, assim, é muita coisa. E essa parte de aviso é muito importante. A gente teve um caso na fazenda que também a concessionária ligou, para o trator porque tá superaquecendo o motor e vai fundir. E já aconteceu no passado de trator nosso fundir o motor. Então, quanto você não economiza num aviso desse, né? Já previu antes de acontecer e conseguiu resolver, tal peça tá aquecendo, não sei o que, parou a máquina, resolvemos o problema. Tudo que é preventivo é mais barato, né? O reparo é que sai caro. Emergência é complicado, né, Murilo? Não, exatamente, né? Quando a gente, principalmente falando de tratores, tratores é a base da digitalização. Então você tem que cuidar do trator. E de novo, né, uma das barreiras que a gente tem enfrentado é a gente quer ter mais rendimento, a gente quer ter mais tempo de hora efetiva.
E muitas vezes os operadores e alguns líderes não entendem que eles têm que manter o tempo que eles precisam para fazer as manutenções preventivas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de cobrança, orientação e sermos líderes para explicar que a máquina ele tem um tempo correto de trabalho. Não quer dizer que você tem 8 horas por turno, 16 horas por dia, em 2 turnos que seja, que você tem que ter 100% de eficiência. Não é isso. A gente tem que ter a eficiência correta para você ter as paradas na hora certa. Hoje, quem tem que escolher a parada da máquina é o operador ou a gente, e não a máquina. Porque se a máquina resolver parar, aí é dor de cabeça. Então, esse é o que a gente olha muito nos indicadores. Por mais que você trabalhou 8 horas de... Nossa, o cara trabalhou, teve 86% de eficiência. Alguma coisa está errada. Quanto que ele teve de preventiva? Só 2%. Pode ficar esperto com essa máquina. Então, de novo, tudo tá ligado. E é sempre é um ciclo. Você tem que sempre estar olhando ele. Do começo, meio e fim. Desde que você planeja, quando você executa, o que está acontecendo. Porque senão, um dado que você acredita que é bom, está penalizando um outro dado. E depois a gente pode ter consequências disso. Com certeza, com certeza. E Sayuri, o pessoal aqui já usa bastante. Mas eu tenho certeza que vocês lá no produto, vocês já estão pensando o que vai chegar de novo. Como que vocês olham para buscar novas soluções, novas funcionalidades? Claro que a conversa com o cliente inicialmente, mas como é que é esse pensamento para o produtor que está acompanhando saber que não paramos por aqui, né? Estamos só no começo. Estamos só no começo, exatamente. Aqui a gente conversa muito com o time de campo. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado. Conversa com a Júlia, já fui lá visitar a Júlia, pega o feedback dela, com o Murilo também. A gente precisa entender a fundo como que é a operação, qual que é a necessidade do Murilo, qual que é a necessidade da Júlia. Às vezes são similares, às vezes tem alguma específica para citros, alguma específica que a Júlia precisa ali para a parte da soja, do milho. Então, assim, a gente entender a fundo, a New Holland se preocupa muito com isso, ouvir o nosso cliente, as diferentes operações, necessidades, os modelos de máquinas que eles utilizam, região para região varia muito também. Concessionários são ali a nossa força que está ali na frente, que está puxando, que está atendendo a Júlia, está atendendo o Murilo. Então, os concessionários, a gente escuta muito a nossa rede de concessionários. O time interno é muito importante, Lucas, que sempre que a gente for pensar em algo novo tendência do mercado, o que está vindo, mas principalmente, dentro do que está vindo, ela supre a necessidade do nosso cliente, como que a gente consegue ofertar da melhor forma possível? Então é feito muito estudo de campo, além das tendências de mercado, e exatamente, a gente só está começando, tem muita coisa boa vindo, muita coisa no forno para que a gente consiga crescer e facilitar o dia a dia de vocês. Que legal, do nada vem, né? Então quando surge algo novo lá é porque de alguma maneira aquilo pode ajudar. Talvez inicialmente nós não entendemos, mas, né? Tem como buscar e saber como colocar isso em prática. E, Júlia, no mais, além das máquinas, o que mais vocês utilizam de tecnologia no digital hoje, assim, para o nosso produtor? Ele vê que é importantíssimo ter essas informações, mas a propriedade rural tem um mundo de informações para trabalhar. Não, tem muitas. A gente hoje, como a fazenda cresceu muito, a gente está com propriedades grandes, a gente já tem um sistema que engloba a fazenda inteira. Então, eu tenho desde o meu controle de estoque de peça, de adubo, de semente, o quanto foi aplicado. Eu já consigo ir lá, puxo lá, eu quero saber meu talhão 17 da fazenda tal. Quanto que eu apliquei já? Qual tá sendo o meu custo até agora desse talhão? Que variedade está plantada? Então eu consigo ter todas as informações num único sistema, controle de combustível, cada frota tem lá seu número quando abastece, quanto foi abastecido, quanto que ela tá rodando, qual que tá sendo o consumo dela. Então hoje a gente tá só para ajudar, né? E facilita muito, porque você vai lá e você tinha que ligar para fulano, para ciclano, atrás de informação. Ai, não sei, tem que perguntar para tal. Hoje não, eu abro ali no celular, no computador, eu tenho a informação, só digito, talhão 17, tá ali, toda a minha informação. Acredito que lá também não é diferente, né, Murilo? Não muda. É muito parecido o cenário, né? A gente comentou muito dos dados, como sendo gerados. E vai nessa linha, você ter o talhão exatamente o que foi feito, quando foi feito, e fomos da tomada de decisão. Estamos nessa linha. Hoje a gente tem cada vez mais encontrado novas soluções, e foi o que a senhora falou, de conversar, de mostrar as nossas dores. Então as pessoas também entenderam que elas não precisam mais
não compartilhar aquilo que é um problema para elas. Porque existem soluções que a gente não sabe. E nos anos a gente foi absorvendo diversas coisas. Hoje tem muita coisa integrada. Hoje a gente tem muita questão de irrigação, que a gente tem feito muita gestão com irrigação, que já conversa com parte de telemetria, que vai conversar com trator, que conversa com não sei o que vai para o banco de dados. De novo, tá tudo cada vez mais integrado. Vocês veem hoje como a gente está indo para a questão de automação. Automação vai ser daqui a pouco algo que a gente vai estar aqui conversando também. Sem dúvida. É coisa que a gente não pensava 2, 3 anos atrás, e hoje em dia o pessoal tá falando, e aí, quando é que a gente vai ter o trator autônomo fazendo as nossas operações? Isso que eles nem consideraram o uso da inteligência artificial nos dados que já tem ainda, né? O que tá para surgir. Exatamente, é algo que vem crescendo. A gente tem até comentando sobre isso, o manual do operador, que é através da inteligência artificial, você faz a pergunta e ele traz para você como configurar, como ligar a máquina, tudo que está no manual do operador para o nosso cliente, ele digita na inteligência artificial e ele tem essa informação de uma forma simples. Pensa comigo, Júlia. Começar a colocar inteligência artificial e o próprio sistema te dizer o seguinte, olha, tal operador consome 15, 20% a mais de combustível na mesma máquina do que todos os outros operadores. Exatamente. Tal máquina está tendo tantos problemas adicionais comparado às safras anteriores. E aí começa, porque daí a análise de dados no nível hard, né? Exato. Vai ter que ficar procurando mais, né? Hoje o relatório a gente tem, mas você ainda tem que olhar um por um, né? Ali não, você vai ter na tua mão, vai falar, tal. Você recebe notificação assim, hein? Eficiência de pulverizações baseada em clima. Olha, naturalmente você perdeu hoje 15% da eficiência de pulverização. E você sabe que fazendo um gancho com as tecnologias, igual a pergunta que você fez, né? Quais as tecnologias que vocês usam? Quando a gente foi trabalhar, programar, como que a gente construiu o Serve Mais Digital, a gente ele é um pacote personalizável, né? Porque a gente entende que cada produtor tem uma necessidade. Então a gente traz para ele todos esses benefícios de monitoramento, calibração, relatórios, mas ele pode escolher itens específicas para a operação dele. Então, por exemplo, vou fazer uma lastragem, quero uma manutenção preventiva, quero comprar uma estação para fazer essa análise do clima, porque hoje em dia, vou te dar um exemplo, comprei um pulverizador, ele é conectado, tenho esse pulverizador no Field Ops, vejo toda a parte de monitoramento, dados, alertas. Esse pulverizador ele tem toda a tecnologia de aplicação, então tenho minha máquina monitorada pela central de inteligência, tenho os mapas, posso fornecer, o nosso concessionário fornece os mapas, por exemplo, mapeamento de daninhas para economia de químicos, maior precisão na aplicação. E além disso, o nosso cliente com a estação meteorológica pode fazer uma conferência no aplicativo qual o momento correto para aplicar. Olha como está uma solução mais completa. A gente traz ali a questão de New Holland, uma solução de tecnologia mais completa para o cliente. Portanto, para você que está nos acompanhando, antes de ficar maior, fique melhor. É por isso que a New Holland está sempre com você. Queria agradecer vocês aqui, porque eu vou aprendendo e minhas ideias vou pensando em várias. Eu já estou pensando em soluções, depois já vamos conversar aqui, que eu tô com umas ideias para vocês colocar lá agora. Porque eu adoro inteligência artificial, uso o dia inteiro. E agora vocês falando, dando ideias aqui de problemas e como é que funciona, eu já comecei a pensar. Queria agradecer a presença de vocês, um bate-papo muito bom. Parabéns por colocarem em prática, né, o uso dessas tecnologias, que existe uma resistência natural por muitos ainda, né? Tá ficando para trás, tá? Já tá ficando para trás. Então, parabéns e obrigado por aceitar esse desafio de vir aqui a gente conversar um pouquinho.